Oi, gente! Sheila Monteiro, Sociologia, capítulo 12, o estado de bem-estar social. No primeiro momento, eu fiz o primeiro slide abordando o que esse capítulo faz. Gente, inclusive, eu tenho falado isso pelo Zoom, assistir às aulas, sejam elas quais forem, né? Até tem aluna meu já fazendo isso. Seja qualquer matéria que você vai fazer, faz um resumo, um pressuposto do que aquele capítulo ou aquela aula está dizendo. Fica até mais fácil para a gente poder ter um panorama daquilo e também para você mensurar o que você conseguiu compreender do tópico, tá? Algumas aulas minhas, vou falar de mim, ficam extensas, né? Eu tenho aula de 50 minutos, eu tenho aula de 40 minutos, então às vezes é maçante, mas você não perdeu 50 minutos, 40 minutos, quando você faz um apanhado daquilo que você leu, né? Dá um time ali, dá uma pausa, começa a escrever aquilo que você lembra da aula dada. Isso, gente, para qualquer área, tá? Isso faz a gente compreender melhor aquilo que a gente está abordando. Então, o que eu entendo seria um escopo do capítulo, tá? Então, o que o capítulo 12 aborda? Primeiro, a gente está falando do welfare state, né, que é o estado de bem-estar social. Então, ele vai dar para a gente as bases teóricas. Dessas bases teóricas, a gente entende a teoria keynesiana. Isso a gente vê muito em geopolítica, então, história também. Então, vamos lá. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial, quais foram os impactos, né? Esse capítulo também fala disso. Vai falar do neoliberalismo, né? Dessa preposição de que o Estado não tem que intervir na economia de certa forma. O Brasil pós-Segunda Guerra e o Brasil e os programas sociais. Então, o capítulo 12 de Sociologia sobre o estado de bem-estar social, ele vai abordar esses temas, ok? E aí, o que eu coloquei para vocês foram os slides e o material que a gente vai trabalhar em cima deles e explanar um pouco mais. Sociologia, ele é apenas a sociologia, como a gente vai falar desde os primórdios, né? Compreender esse homem social, esse homem que é agrupado em sociedade. A sociologia, ela vai se ajustar com história, com geografia e com geopolítica. Então, tem muitas coisas do termo de sociologia que a gente vê nas outras disciplinas também. A sociologia vai abarcar como que esse homem social se organizou, como que ele vai, as bases desse homem social e entender como o mesmo se organiza. Então, vamos lá. Nesse estado de bem-estar social, que é chamado de welfare state, os direitos sociais surgiram para assegurar que as desigualdades não comprometam o exercício dos direitos civis e políticos, procurando compatibilizar capitalismo e democracia. Esse estado de bem-estar social seria um estado onde toda a sociedade tivesse condições de serem assistida nas suas próprias necessidades. Então, esse bem-estar social indica um estado assistencial, né, garantindo que toda uma sociedade fosse assistida, né, ali dando a ideia de assistência, né, quase um assistencialismo, que garanta padrões mínimos na seguridade social a todos os cidadãos nas áreas de saúde, educação, renda, habitação e previdência social. Essa seria a base do estado de bem-estar social, que garantisse, um estado que garantisse o estado enquanto poder, enquanto condições, que garantisse, que abarcasse a todos um assistencialismo, que garantisse assistência, que todos fossem assistidos nas suas necessidades, em suas necessidades. As bases do bem-estar social estão nas pautas da teoria keynesiana. O keynesianismo, ele já fora tratado em outros momentos e vocês conhecem isso. Então, não adianta a gente ficar batendo aqui, não tem necessidade disso. Onde o Estado deveria intervir mais na vida econômica,
procurando solucionar o problema do desemprego e desencorajando o entesouramento. Ou seja, o enriquecimento do próprio Estado, em proveito das despesas produtivas, por meio da redução de taxas de juros e de incremento dos investimentos públicos. Na teoria keynesiana, a gente vai entender o que seria proposto, né, a partir do pensamento da teoria keynesiana, que seria proposto o encorajamento do não entesouramento do Estado, desse enriquecimento, mas em prol de que haja um assistencialismo ali para todos, para que haja esse processo de bem-estar social. Sendo assim, vamos abordar conceitos e perguntas importantes para discutirmos o bem-estar social, o estado de bem-estar social, o welfare state, ok? Meu inglês é pavoroso, vocês podem me corrigir, não fico chateada, porque eu não falo yes, no, né? Vocês sabem disso. E a gente discute muito isso em sala, e eu estou super feliz porque o que eu sei tá bom, o que eu não sei vocês me ajudam e a gente vai trocando as informações todas. O conceito de bem-estar social, ele está abarcado na página 252. Keynesianismo, welfare state, as bases teóricas do welfare state foram em grande parte formuladas pelo economista britânico Keynes, ok? 1883 a 1946. Na teoria keynesiana, o Estado deve intervir na vida econômica como políticas inclusivas e compensatórias, procurando solucionar os problemas sociais oriundos do desenvolvimento capitalista acelerado. Bom, se eu tenho as ideias... Eu vou partir do pensamento da teoria keynesiana para a gente poder fixar as ideias. Se eu já vejo isso em geopolítica, se eu entendo isso em história, se eu vejo isso em sociologia, abarca todos os conceitos e faz uma dissertativa em cima disso, daquilo que você entende, e vai tentando compreender aquilo que você já colocou, aquilo que cada professor está falando. Fica mais fácil para a gente entender os conceitos. Isso também é muito importante, tá? Alguns termos para a sociologia é só para a gente rememorar outras disciplinas que a gente já viu e entender o contexto social, né? Porque desse início do capítulo, a gente fala das bases teóricas do bem-estar social, a teoria keynesiana, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, neoliberalismo, o Brasil pós-Segunda Guerra e o Brasil e os programas sociais. Isso a gente já entende, isso a gente já vê. O que a gente precisa fazer? Compreender as colocações disso no momento social, inclusive nas condições que a gente está vivendo. Eu até fiz uma pesquisa fora do nosso material e coloquei aqui de uma pesquisa recente, até do mês passado, ou desse mês, se eu não me engano, tá aqui, coloquei ali o endereço também, o endereço eletrônico, para que a gente possa ter uma noção do que é falado no material teórico e da condição atual, da condição now, da condição de agora, vigente. Então, isso também é importante. Então, não adianta ficar falando, o que é a teoria keynesiana, a gente já viu, a gente já sabe. Aliás, você já sabe. O que você precisa é ressignificar, colocar no papel. Ok? E aí, adoro a Denise numa hora dessa, né? Bom de fazer as nossas redações. Então, o neoliberalismo é uma doutrina, mais uma vez, vamos chover no molhado. Doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia. Então, a teoria keynesiana que tratava a ideia, né, que trazia a ideia do estado de bem-estar social, é altamente contraditória a essa nova ideia do liberalismo ou neoliberalismo, que é zero interferência do Estado na economia, logo a ideia de assistencialismo, ok? Embora o neoliberalismo também vai ajudar em condições, promovendo, dando alguns programas governamentais que venham a
vou usar essa palavra porque eu sou romântica, se solidarizar com os menos favorecidos. Nada que não seria obrigatório porque vem de cofres públicos, né? Vamos falar de uma atualidade, né? A partir do século XIX, então a gente de cofres públicos em que também pagamos impostos por eles, nós, então nada mais justo do que utilizarmos nesse momento, né, a partir do século XIX, condições no neoliberalismo para ajudar em programas. Mas não seria uma obrigatoriedade, e sim um direito dos menos favorecidos. Mas é completamente diferente da teoria keynesiana, que seria ali o assistencialismo mesmo. O Estado precisa intervir de uma maneira a suprir, né, de uma forma assistencialista. O neoliberalismo, não. Ele tem a doutrina que é socioeconômica, a partir de um pensamento capitalista, onde preconiza a mínima intervenção do Estado na economia. Pausa, escreve lá o que é a teoria keynesiana, o que ela promulga, o que ela traz como proposta, neoliberalismo, o que ele traz como proposta. Numa questão, eu preciso mensurar e diversificar, entender a diferença entre ambas. Isso é muito importante. Então, quem fala sobre isso? História, geopolítica e sociologia. Então, eu preciso compreender essas diferenças, ok? Sua implantação pelos governos de vários países iniciou-se na década de 70, com a principal proposta a crise do petróleo. Então, a gente vai ter final do século XIX, início do século XX. Os neoliberais combatem principalmente a política do estado de bem-estar social. Olha aí. Um dos preceitos básicos da sociedade, a social-democracia, e um dos instrumentos utilizados pelo keynesianismo para combater a crise econômica iniciada em 1929. Nessa política, pregoava-se a máxima intervenção do Estado na economia, fortalecendo as leis trabalhistas a fim de aumentar a potencialidade no mercado consumidor, o que contribuía para o escoamento das produções fabris. Bom, aqui só dá as ideias do que seria esse embate, e aí a gente pode colocar a palavra embate, né, dessa transição do neoliberalismo embatendo e combatendo e rechaçando, colocando de lado a teoria keynesiana, ok? Vamos lá. Brasil histórico de subdesenvolvimento e de desigualdades. Aqui a gente vai entender os impasses e as implicações num pós-Segunda Guerra também. E aí a gente vai entender isso quase que num momento altamente contemporâneo. A gente já está falando de século XXI aqui, então a gente já avançou na história e vai compreender. Foi a partir dessas páginas 254 e 255, que a socióloga aqui, filósofa e questionadora, foi dar uma pesquisadinha nos dados mais recentes, que é uma coisa que a gente faz, uma coisa que a gente gosta de fazer. E a gente encontrou as coisinhas assim meio esquisitas. Do que esse capítulo está falando? Estado de bem-estar social. Vocês sabem que eu sou, né? Eu sou. Mas ele fez uma declaração esses dias que me deixou um pouquinho triste, né? Foi uma declaração um pouquinho triste. Mas foi infeliz, depois ele pediu desculpa. Eu gosto dele porque ele é um cara que pede desculpa, né? Diferente do outro que toma leitinho, né? Uma cor que... Tem uma coisa assim que a gente, né? Toma leitinho, esse negócio de tomar leitinho pra mim é uma coisa... Enfim. Ai, corta isso, Adriano, pelo amor de Deus, corta. O que acontece? Foi infeliz, né, na fala dele, mas realmente o Estado ele tem que intervir em algumas situações, né? É necessário. O neoliberalismo ele também é necessário porque a gente está, não interfere, mas promove projetos e programas de governo, né, para assistência aos menos favorecidos. Ponto, tá certo. O Estado tem que dar essa ideia. O keynesianismo foi uma teoria que até em certo ponto deu certo, depois não deu mais, a gente vai ter os embates. Passou, ficou para trás.
Vamos trabalhar com os dados agora, o que a gente precisa de agora. E posterior a essa aqui, eu trouxe essa aqui, ó, último segundo, Brasil Escola, trazendo os dados de uma economia pós-pandemia por Covid-19. Impossível o Estado, enquanto nação, não intervir economicamente no momento em que a gente está vivendo. Fora os problemas naturais, corriqueiros que a gente tem, sociais e de miséria que a gente tem no Brasil. Fora isso, nós estamos dentro do caldeirão. Então, tinha que ter uma intervenção do Estado nesse momento. A fala do meu querido foi infeliz, mas eu entendo, talvez, o que ele tenha querido se expressar, né? Lamentavelmente, tivemos que entrar em uma pandemia para entender a necessidade de uma intervenção do Estado, né, Adriano? Lamentavelmente. E aí a fala foi, ainda bem que. Aí o ainda bem que, a gente... Ontem foi 1.400 mortes, né? Uma morte por minuto. Exatamente, quase uma morte por minuto. Então, o ainda bem que dói. E aí, ainda bem que ele se retratou pelo ainda bem que. Mas, lamentavelmente, tivemos que ter uma pandemia para entender, não no estado de bem-estar social, mas entender que ainda que a gente viva em condições do neoliberalismo, né? O Estado não tem que intervir porque ele já promove a economia, não promove tanto assim, né? Então tem que ter realmente uma intervenção do Estado, mesmo que seja assistencialista, em programas. Tem gente na miséria. Vamos lá, vamos aos dados desse material teórico que a gente tem em capítulo 12. No contexto histórico, o Brasil é um país periférico, enquanto Estado. Apresenta ainda que em lutas pelo desenvolvimento econômico, características de subdesenvolvimento tais como... Então, primeiro a gente é periférico, a gente também é quase marginalizado, colocado de lado. Mas a gente tem muita riqueza, tá? Economia e tudo mais. Mas ainda assim a gente não está numa condição de país altamente desenvolvido. A gente ainda é reconhecido como país em desenvolvimento, quase que subdesenvolvimento. Tais como, a gente tem aqui alguns tópicos, a gente vai encontrar isso a partir da página 254, 255. Má distribuição de renda é o que caracteriza a gente enquanto país em subdesenvolvimento. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, em 2011, aponta que no Brasil há com desigualdades sociais. Existe no Brasil desigualdades sociais. Dados de 2011. Lamentavelmente, a gente teria que dar uma pesquisada a mais para isso. Por que você não trouxe? Porque eu já trouxe dados agora, a partir da economia por conta da pandemia de Covid-19. Então, eu vou deixar essa tarefa para que vocês façam. Assistam a minha aula e vai aferir cada um desses dados. Ó, isso aqui é uma ferramenta perfeita. A minha ferramenta, às vezes, trava, né? Porque é um Moto, né? Um Motorola, então às vezes ele trava. O Samsung, então, trava mais ainda, né? Uma benção. Mas quem tem o negócio do iPhone, diz que o negócio do iPhone não trava, né? Se trava, não trava. Dizem que não. Aí tem um outro também que é mais que que me embate ali com o iPhone, eu não sei qual é o... esse mesmo que eu não sei falar. Isso mesmo, Adriana. A gente não sei falar isso, não. O que acontece? Isso aqui é uma ferramenta poderosa. Se você tiver internet, então mais ainda. Mas não é para ficar passando o dedo em sala de aula, eu posso falar a palavra. Hoje eu não posso falar, não. Não é para ficar passando o dedo, para ficar vendo nude, nada disso, não. É para pesquisar, tá bom? Bênção de Deus, minhas praguinhas abençoadas. Dá uma pesquisada, faz o que eu fiz. Então, má distribuição de renda. Quais são os dados de 2011? Como eu posso aferir os dados de 2011 com os dados de agora? Mais uma vez que coloca a gente numa condição de país de subdesenvolvimento. Alto índice de analfabetismo. Sim, temos no Brasil. Tínhamos. Ó,
Segundo os dados da ONU, Organização das Nações Unidas, e da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, em 2015, e o IBGE, aqui está IMGE, mas não é, IBGE, dito errado, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também em 2015, apontam os dados de altíssimo número de pessoas analfabetas. Sem contar, e aqui eu não coloquei, porque aí o meu lado pedagoga entra também, eu não coloquei os analfabetos funcionais. Perdão. Não coloquei os analfabetos funcionais, porque ele está falando aqui de analfabeto mesmo. O cara que não sabe ler nem escrever. Vou parar só um minuto aqui, dar um break. Não sei se vocês estão assistindo o jornal. É interessante que sim. Tem dificuldade com o jornal? CNN, Google, CNN, YouTube. Vai assistir a CNN. Informação de qualidade a gente já tem no Brasil. Bom, fazendo merchan, não estou ganhando nada por isso. Esses dias, por conta do auxílio emergencial... Adriano, dá uma pausa para mim. E aí? Má distribuição de renda, já falamos, alto índice de analfabetismo, a gente está falando ali dados da ONU, Unesco, IBGE, corrija aqui o IMGE, que é IBGE, tá? Fui eu que digitei errado. De 2015. Só que a gente a gente acha que o Brasil não tem analfabetismo e tem sim. E aí eu não estou nem colocando como pedagoga o analfabetismo funcional. Que é o que o analfabetismo funcional? É aquele cara que lê e escreve e não consegue interpretar a leitura e a escrita que ele fez, ok? Tem dificuldades cognitivas. Aí eu não estou nem falando dessa galera, não. Estou falando de gente que não sabe ler nem escrever. Por conta da pandemia, a gente está nesse processo, né, no momento do auxílio emergencial. E aí, assistindo o noticiário, nós temos algumas pessoas nas periferias, né, do Brasil, bem lá, alguns estados desprivilegiados, pessoas que não sabe ler, não sabe escrever, não tem identidade. Além de não ter identidade, antes da identidade, qual é o primeiro documento que a pessoa tem que ter? Certidão de nascimento. E a pessoa não consegue tirar porque a mãe também não tem certidão. Então, uma jovem de 22 anos de idade não lê, não escreve, não frequentou a escola e a sua mãe anterior a ela não lê, não escreve, não frequentou a escola e também não tem certidão de nascimento. Nós temos aqui, esse exemplo, 2 gerações de analfabeto, 2 gerações. Você e o seu filho quando nasce. Isso é vergonhoso para o nosso país. E aí, impossível não entrar com um Estado que seja assistencialista a isso, impossível. Não dá para brigar contra isso, gente. Impossível. Nós ainda temos, tá? Alto índice de analfabetismo. Práticas disseminadas de corrupção em órgãos estatais. Também em 2015, segundo a ONU, o Brasil é apontado como país com grandes práticas de corrupção que beneficia através da política indivíduos e pequenos grupos. Não vou nem entrar nisso. Não cabe, tá? A gente sabe disso. E muito mais agora por conta da internet. Então tá tudo muito nas claras, né? Graças a Deus pelos profissionais de TI, louvado seja. Ouvi um glória igreja, ouvi glória igreja. Dependência econômica e tecnológica, mesmo se destacando nas ciências. Outro dado muito importante, nós ainda somos dependentes econômicos e tecnológicos de outros países, embora temos grandes cientistas no nosso país, porém há uma política que não privilegia tecnologia e avanço da ciência e da tecnologia, lamentavelmente. Elevada taxa de mortalidade infantil. Segundo o censo de 2010, pelo IBGE, os números são alarmantes, embora tenham se diminuído lentamente. Mesmo que
em 2010 o censo tenha colocado esse número, nós já estamos em 2020. Então, a gente já passou aí mais de uma década. Embora a gente tenha diminuído, mas os números de mortalidade infantil ainda é muito grande. Não vou falar nem a título de primeira infância. O que é em primeira infância, Sheila? Antes dos 5 anos de idade, bebês de colo, sem a gente contar também alguns infortúnios e algumas condições de descaso com as crianças que de repente também não são não seus filhos, né? A situação do menino que foi pegar o elevador, sozinho no elevador, isso aconteceu ontem, foi lamentável. A gente vê uma situação característica ali de desprivilégio da classe econômica, a classe privilegiada, mesmo numa condição de pandemia, infere sobre o seu trabalhador, colaborador, para que este venha trabalhar em meio a uma pandemia e o cuidado é zero. Então, aqui responsabilidade, eu garanto a essa pessoa, eu vou atribuir a essa pessoa de colocar uma criança de 5 anos de idade num elevador sozinho e apertar um botão, sei lá qual é, intencionalmente ou não. Bom, há de se pensar, né? Eu sou realmente responsável por isso, eu não sou responsável, eu não estou aqui para falar nada, tá? Lamentável, a vida não volta, não tem como voltar, mas eu sou responsável, eu, Sheila, Adriano, qualquer pessoa responsável por qualquer menor que esteja perto da gente. Então, mesmo que não tenha vínculo afetivo nenhum com esse menor, é uma criança, então há de se pensar sobre isso. Estou aqui para discutir, só para fazer pensar. Então, há mortalidade nessa primeira infância e quanto descaso e quanto de irresponsabilidade também com esse menor, porque é uma preocupação, há uma preocupação. Imagina, eu tenho que trabalhar, mas o meu filho que ficaria na creche não pode ficar na creche. A gente está dentro de uma pandemia, eu levo o meu filho para o trabalho, né? Acho que falando de mim fica até mais fácil, né? A gente tem uma relação afetiva com a professora Sheila e, de repente, a gente não tem relação afetiva com nada que está acontecendo externo ao nosso país. Então, para se pensar em cima de situações vigentes, né? Há uma mortalidade, há uma taxa elevada de mortalidade infantil. De primeira infância, com dados voltados para alimentação, subnutrição, doença, má condição de vida, de moradia e também de irresponsabilidade com aquele menor. Quantos menores vão à rua, até mesmo para a escola, sozinho, porque tem que aprender a serem sozinhos? Isso há de se pensar, gente, é só para pensar mesmo. Elevado nível de desrespeito dos direitos humanos. Bom, vale lembrar das minorias. Isso aqui minha aula anterior. O alto nível, né, elevado nível de desrespeito aos direitos humanos, vale lembrar os direitos humanos que não são garantidos às minorias. O que a gente encontra nas minorias? Aquela população, e aí minoria eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de colocação deles na sociedade. Minoria porque não tem voz e não tem vez. Então, isso é mais importante, né, do que outro. Alto número de epidemias e endemias, doenças como dengue, chikungunya, zika, malária, entre outras doenças tropicais, atingem parcelas da população brasileira nas áreas desprovidas de saneamento básico. A gente está falando de doenças que a gente já conhece há mais de uma década e que não foram mitigadas, não foram diminuídas. Pelo contrário, se a gente entra no processo de mensuração, de entender, de mensurar, de medir, a gente vê que aumenta. Quanto mais na condição de pandemia que nós estamos, que é algo novo, não temos cura, não sabemos o que é, e automaticamente a gente tem uma predisposição a 1.400 e varadas mortes por ontem, dia 4 de junho. Equiparando a uma morte por minuto. Gente, não estamos prontos. Passamos a Itália, não é isso? Infelizmente, lamentavelmente. Bom, altos índices de violência urbana e no campo. O país é recordista em violência que vitima, sobretudo, jovens, negros
e pobres. Bom, é um tripé característico, né? Eu não quero discutir isso não vale a pena. Eu acho que está na hora da gente pensar sozinho sobre isso, porque senão eu vou acabar colocando aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, e eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês sintam. Assisti ontem um vídeo americano, a menininha branca, e aí ela tá com uma psicóloga e a mãe está vendo ela sendo filmada. Tá até no Quebrando o Tabu no Instagram. E a menininha, por conta da morte do George Floyd, né? Floyd? Aí vários, né, perfis falando sobre racismo. E a menininha branca, 4, 5 anos de idade, e a psicóloga pergunta para ela várias cores das bonequinhas, aí pergunta para ela quem é mais bonita, aí ela vai apontar a bonequinha amarela. E aí ela fala, a psicóloga pergunta por quê? Porque ela se parece comigo, ela é loura, né? Então ela se parece comigo. A menininha fala, ela é bonita porque ela se parece comigo. Agora, a criança má, qual é a criança má? Ela aponta a boneca preta, o desenho preto. Por quê? Aí ela fala, porque ela é mais escura. Aí ela aponta agora a criança boa, ela aponta a bonequinha amarela. Por quê? Porque ela é como eu, boa como eu. E ela se coloca como condição de igual, né? De igual. E aí ela vai fazendo vários, e a mãe do outro lado, branca, caucasiana, a gente vai entender, identificar fenótipo ali. E a mãe morrendo de vergonha, porque ela não esperava que a filha já tivesse o que a gente não sabe falar, racismo estrutural. Nós somos racistas. Há em nós isso. Precisa ser retirado. Mas é estrutural. Embora no Brasil, velado, né? A gente não fala, eu tenho até um amigo negro, né? Eu até namoro preto, né? Assim, errado. Eu namoro, não importa se é homem, se é mulher, se é bicho. Não, bicho não pode. Mas se é homem, se é mulher, não importa, você namora, ponto. A pessoa vai conhecer em algum momento se é homem, se é mulher, se é namorado, uma namorada, marido, não importa, ok? E aí a gente começa a perceber que há um tripé, né, pobre, dessa questão de violência. É uma violência, o que essa criança fez é uma violência para o outro, e o adulto que não reconhece que esse filho de 4 ou 5 anos de idade já tem introjetado em si um racismo, não reconhecer isso é uma violência a essa criança também, que já vai crescendo com esse racismo estruturado. Só que lá fora não é velado, não gosto de preto, é assim que eles falam, ponto. Eles brigam em torcidas, é claro isso. Lamentável. No Brasil é velado, a menos quando você acende mais um pouco, né? Aí tinha que ser preto nesse carrão Corolla, prata maravilhoso, né? Assim que se fala. Lá no Rolex no meio do preto, né? Esse preto isso, esse preto aquilo. Enfim, gente, há de se pensar, há de se reestruturar isso. Então, há um tripé para a violência urbana, e a apostila colocou no campo, né? Também. Um tripé, jovem, negro e pobre, ponto. A gente vai ver essa questão da violência. Nós tivemos agora, né? O menino tem de 14 anos, né? Já chegaram ali, o Estado chegou metralhando tudo, eu não quero saber. E aí são os dois lados de uma mesma moeda chamada Brasil, o Estado e os pobres menos favorecidos. Gente, é leitura. Tem que se fazer uma leitura do mundo onde você está vivendo. Alguma coisa tem que acontecer. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. William Bonner fala tão bonito o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Aquele homem tem uma pegada, uma coisa. Pena que é casado. Né, Adriano? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mede o nível de desenvolvimento humano em vários países e considera 3 quesitos para se mensurar. Então, esse índice de desenvolvimento humano é pautado pela saúde e longevidade. Como que a gente mensura isso? Nesse IDH que vai mostrar o desenvolvimento humano, né, por país e ali por localidade, a gente vai ver a saúde e a longevidade daquela população, a gente vai identificar e mensurar a educação e acesso ao conhecimento daquela população, e a gente vai entender, mensurar e medir esse IDH a partir da renda. Então, há um tripé, né, 3 quesitos, renda, e a renda aqui é
Todos têm renda. Trabalha, vai ter renda de alguma forma. Não estamos falando de escravo, então vai trabalhar e vai receber alguma coisa. Mas que renda é essa? Mínima, né? Do mínimo sobre os recursos para garantir um padrão de vida com acesso às necessidades básicas como água, alimento e moradia. Esses níveis são apresentados por uma tabela na página 254. Volta lá, não vou dar nada mastigado não, tem que ter trabalho também. Volta lá para dar uma pesquisada. E o neoliberalismo no Brasil e críticas ao Estado babá. Esse termo Estado babá é o que o povo meteu-lhe o malho no PT, desde que o PT começou. Mete mata assistencialista demais. Mas o primeiro Fome Zero não foi bem assim, não. Foi até através do Betinho, né? A gente já falou sobre isso aqui. Houve uma necessidade de ajudar, então quem tem fome tem pressa. Então não adianta eu dar banho no mendigo na rua, fazer assistencialismo se eu não encher a barriga do cara de comida. Eu tenho que dar comida. Você com fome, você nem pensa, nem raciocina direito. Tem que alimentar. Então, e aí houve muita crítica, né? O Estado vai ser babá agora, né? Enfim, vocês sabem que a gente, inclusive por conta da situação de pandemia, 1.400 e varada a morte ontem, tá? Não é brincadeira. Ainda assim o povo está falando que vai dar R$600, o cara não interessa, tem que assistir, tem que dar assistência. É para o cara ficar dentro de casa mesmo. É vida, a gente está falando de vida, tá? Enfim, deixa eu beber água, né? Que eu fico até nervosa. Vamos sambar. Tinha que ter um samba aqui. Tinha que ter. Adriano, em sala eu boto até um samba pra gente sambar. Vamos lá. O Brasil, ao ingressar no rol dos países neoliberais, passou a adotar também programas compensatórios de bem-estar social, como o Bolsa Família. Altamente criticado e altamente necessário. Dois lados da mesma moeda chamado Brasil, ponto. Discuta isso depois. Mensura isso, né? Tomara que vocês nunca precisem, em nome de Jesus, eu profetizo a vida de todos. Na atualidade, críticas não faltam aos programas sociais vigentes no Brasil, tendo por nome Estado babá, né? É assim que a gente é chamado, até mesmo aqui dentro, vai ajudar o povo, é Bolsa Família, vai fazer um monte de filho, não é bem por aí, tá? Há de se pensar, há de se discutir. Mas vale esclarecer, no entanto, que esse tipo de serviços são de caráter público e reconhecidos como direitos sociais. É um direito, tá? Direito à moradia, direito à liberdade, né? Direito à educação. É direito, isso tá pautado não só na nossa CF, que é a nossa Constituição, como também na Carta aos Direitos Humanos. Isso é para o humano, para todos. Tá? Quando a gente fala de corrupção, quando a gente fala de politicagem, quando a gente fala de bandidagem, a gente não está falando só de dois grupos, a gente não está falando só do cara que foi preso e está lá em Bangu 1, 2, 3, 4, ou a gente está falando daquele colarinho branco que está lá em Brasília. A gente está falando de tudo. O erro está em todas as camadas sociais. A gente precisa ter uma reestruturação, uma reforma. Ok? Há de se pensar uma política e há de se pensar uma ética em prol disso. Mas talvez a reforma seja intrínseca, de dentro para fora. Tá? Não adianta também, o partido A vai fazer o partido B. Bom seria, mas a gente já viu que não é bem assim. Ok? Bom, pelo CAD, Cadastro Único do Governo Federal, aponta o número de miseráveis cadastrados no país. Esse número de miseráveis cadastrados no país, eu coloquei em sequência assim. Antes da gente ter os programas de Bolsa Família, antes da gente começar a ter isso, né, a partir de 2011 até 2013, a gente vai ter em 2011 22 milhões em janeiro de 2011, cadastrado enquanto miseráveis. Esses caras são miseráveis, precisam de Bolsa Família, estão numa condição de miserabilidade. O cara não tem. 22 milhões em janeiro de 2011. 9,8 milhões, já caiu bastante, em maio de 2012. 2,5 milhões em novembro de 2012, zero em fevereiro de 2013. Esse zero aqui eu queria questionar, né? Aí eu fui questionar, porque eu sou dessas, né?
mas eu coloquei o que a apostila coloca, tá, gente? Vai lá na apostila, tá exatamente como a apostila colocou na página 258 e 259. Mas zero, a gente tem zero. Adriana, eu não consigo conceber que o Brasil é zero miserável. Porque o Brasil não é zero miserável. E a gente sabe disso. Graças a Deus, os supermódulos têm zero de miserável. Louvado seja, né? A gente tem um dinheirinho para tomar uma cerveja, a gente tem um dinheirinho, né? Tem dinheirinho na carteira. Graças a Deus, a gente tem um dinheirinho. Então, nós não é miserável. Ô, miserável, nós não é. Mas esse dado de zero em fevereiro me inquietou a alma. Inquietou-me a alma. Logo, fui dar uma pesquisada. Um dado de amostra da apostila. Eu fiz uma observação, porque eu sou dessa, né? Mulher é fogo, né? Mulher futuca até o WhatsApp do ex, né? Então, eu não sou dessa não, graças a Deus. Não sou mesmo, não tem essa coisa não. Só dou uma stalkeada de vez em quando. É isso, era, desapega. O avanço da pandemia, e aí eu fui procurar na fonte da... Tá aqui o IG também, não sei qual tá escrito aqui, vocês são melhores do que eu, depois vocês dão uma pesquisada aqui, a fonte tá ali, vocês vão lá pesquisar. O avanço da pandemia de Covid-19 deve jogar 5,4 milhões de brasileiros na extrema pobreza neste ano. Que ano é? 2020. Segundo estimativas do Banco Mundial, a instituição também prevê retração de 5%, retração, ó, andamos para trás, 5% no Produto Interno Bruto, o PIB, né, do país em 2020, a maior em 120 anos. Nós vamos retrair em 5% do nosso PIB. Maior retração em 120 anos. Então, quando a gente fala de miséria, a gente vai ser jogado a partir da pandemia de Covid-19 nessa condição de miserabilidade. Leia também, a ala militar do governo fica, não sei por que eu deixei isso aqui. Caso o cenário se confirme, isso é uma estimativa, então não aconteceu, então a gente está fazendo dados sociológicos, históricos, né? Matemáticos, porém não precisos, são estimativa, o que pode acontecer. Bom, vamos lá. Caso o cenário se confirme, o número de pessoas vivendo com menos de R$ 1,90, esse R$ 1,90 aqui, convertido a R$ 9,70, porque é R$ 1,90 de dólar. Então, convertido, vai viver por pessoa a R$ 9,70 por dia no Brasil. Aumentará para 14,7 milhões até o fim de 2020. Então, a quantidade de pessoas que vai para a miséria, que é muito maior do que em 2012 aqui, tanto em maio quanto em novembro. E o tal do zero em 2013. E a taxa da pobreza extrema chegaria a 7% na população. O maior patamar de miseráveis desde 2006, quando 7,2% dos brasileiros viviam nessas condições, ok? Especialistas ouvidos pelo jornal Globo, aí eu fiz um merchan aqui, afirmam que é preciso encontrar, por meio de amparar os mais vulneráveis para além da oferta de 600 prometido pelo governo federal, uma vez que em 2020 devem inserir mais pessoas na linha da miséria do que ocorrido nos últimos 5 anos. Tem como eu dizer que há zero miserável no país? Não. Isso a gente estava falando antes de Covid-19, antes da pandemia. A partir da pandemia, todos, ele não está falando só dos miseráveis, não. Todo o PIB vai retrair 5%. A nossa economia deu uma queda de 5%. Retraiu, né? Voltou atrás ali em 5%. Então, não tem como, fico por aqui, não tem como eu dizer que o Estado neoliberal, por ser um Estado neoliberal, não tem que promover programas governamentais assistencialistas. Há de se rever necessidades vigentes. Há de se rever programas sociais, ok?
mesmo que eles durem tempo ou promovam, o problema é que a gente vai ter que passar pente fino nos programas. E aí isso dá trabalho, isso gera corrupção, e aí o Brasil, enfim. Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês pensem um pouquinho mais, dêem uma pesquisada, vale a pena. Beijo.